O exercício da autoridade moral sobre os filhos é uma arte. E como toda arte, ela pode ser aprendida. E é o que nós vamos ver neste vídeo. Vamos então colocar aqui a nossa apresentação para que possamos acompanhar o raciocínio através da doutrina espírita, que nos diz que os pais têm a missão de educar os filhos. Para cumprir bem essa missão, os pais precisam se preocupar com os exemplos que estão dando aos filhos, porque todos nós somos espíritos ainda imperfeitos e, portanto, temos que estar nesse processo de corrigir sempre as nossas más tendências. Mas não basta isto, é preciso também desenvolver as virtudes, as chamadas qualidades morais, e sempre utilizar todos os recursos da inteligência para promover o bem. Lembrando que o verdadeiro bem é aquele que faz bem para todos, ou seja, é pensar no bem coletivo. Portanto, a autoridade moral, ela é dependente dos bons exemplos que os pais estão passando para os seus filhos, porque não basta exigir, não basta falar, não basta ter sermões, nada disso. É preciso realmente dar o exemplo. E aí nós vamos compreender que, dentro disso, a criança, o filho que está conosco, é um espírito reencarnado. E não podemos esquecer disso. Esse espírito traz uma bagagem de experiências já vividas, de aprendizados já realizados, mas também uma bagagem, muitas vezes, de desacertos perante a lei divina. Daí porque Deus, na sua misericórdia e no seu infinito amor, coloca esse espírito no período infantil. Ele tem que passar obrigatoriamente por esse período para que, então, possa ser acessível ao processo de educação que está nas mãos, primeiramente e principalmente, dos seus pais. E os pais têm que se perceber como educadores desse espírito reencarnado, educadores que vão dar boas orientações, bons conselhos e bons exemplos. Porque a educação moral, ela precisa ser desenvolvida no lar, no ambiente familiar, para que esse espírito, no novo corpo e na nova personalidade, possa se predispor ao bem, ao amor ao próximo. E, obviamente, que para dar esses bons conselhos, os pais, enquanto educadores, precisam exercer a autoridade moral de quem é, de quem está se fazendo, de quem solicita, de quem orienta, mas mostra que também faz, que também está se desenvolvendo. Temos que lembrar, igualmente, no exercício da autoridade moral, que, embora o filho seja um espírito reencarnado, como ele está no período da infância, ele vai pensar como criança, vai sentir como criança. O seu pensamento crítico, mais elaborado, suas percepções vão se desenvolvendo na medida em que o corpo se desenvolve. Então, os pais precisam lembrar que, embora os filhos sejam espíritos reencarnados, estão, na atualidade, assumindo um novo corpo e uma nova personalidade, e que não se pode exigir deles que tenham responsabilidades complexas. Não se pode exigir dos filhos que eles pensem como se fossem adultos. Isso compete aos pais. Por isso que no exercício da autoridade moral não se pode delegar pura e simplesmente
responsabilidades aos filhos ainda menores, que ainda estão no período infantil, na chamada primeira infância. Não compete a eles fazer todas as escolhas, colocar sempre o seu querer. Isso é abrir mão do exercício da autoridade moral. Por isso, então, os pais têm que lembrar que a autoridade moral é muito diferente de autoritarismo. No autoritarismo, nós simplesmente impomos o que queremos, impomos as nossas decisões, mandamos e desmandamos. A autoridade moral é outra coisa. É quando mostramos aos filhos que a obediência a nós, os pais, não deve ser cega, mas que ele pode confiar em nós, porque estamos nos esforçando para dialogar, para dar bons exemplos, estamos nos esforçando para amar. E é dentro do diálogo que vamos estabelecer com os filhos as regras, os limites, os direitos e também os deveres. E que nós vamos cumpri-los. Vamos fazer todo o esforço para isso. E os filhos vão olhar para os pais como seus verdadeiros heróis, como bons exemplos. E é por isso que ele vai obedecer. Não cegamente, mas porque ele entende que é bom. É bom para ele, é bom para os pais, é bom para a família, é bom para a harmonia do lar, é bom para que ele tenha uma melhor convivência social. Então, não confundamos a autoridade moral com o autoritarismo. E lembrando que o espírito reencarnado necessita receber respostas aos seus porquês. Ele está numa nova fase de aprendizado e precisa entender que regras são necessárias para uma melhor convivência e que os limites têm que existir porque precisamos respeitar o próximo nos seus direitos. E que, para isso, todos nós precisamos bem cumprir os nossos deveres. Lembre-se, sempre, a verdadeira autoridade moral está nos bons exemplos, está na própria autoeducação, para que os nossos filhos saibam, então, nos respeitar. Pense nisso. É muito importante, porque na educação dos filhos, a autoridade moral é essencial. Até nosso próximo tema neste campo da educação entre pais e filhos. Jesus lhe abençoe e paz no seu coração.